Fala, vagalume, tudo bem com você? Espero sinceramente que sim, que é o Álvaro Biano, psicoterapeuta, psicossomatonalista. E hoje, por conta de tantos pedidos, eu decidi trazer para você esse vídeo onde eu espero conseguir explicar qual é a relação entre vício em pornografia e narcisismo, para que você possa saber exatamente o que está enfrentando, caso essa seja a sua realidade com seu parceiro, tá certo? Bom, em primeiro lugar, é necessário você entender que narcisismo e vício em pornografia são dois problemas muito sérios, porém cada um com as suas próprias complicações e particularidades. Quando a gente combina esses dois, isso pode criar uma dinâmica altamente tóxica e prejudicial num relacionamento que vai afetar tanto você que está aí do outro lado desse vídeo quanto parceira, como seus filhos, parentes e amigos próximos. É realmente terrível, é horrível isso. Nesse vídeo, o que eu pretendo fazer é explorar junto de você a complexa interação entre o narcisismo e o vício em pornografia e te trazer algumas orientações sobre como lidar com essa situação. Eu separei 5 pontos, então bora lá. Ponto 1. Compreendendo o narcisismo e o vício em pornografia. O narcisismo ele é um transtorno de personalidade caracterizado por um senso inflado de autoimportância. A pessoa se sente a última bolachinha do pacote, uma necessidade excessiva de atenção e admiração e uma falta quase que absoluta de empatia. Narcisistas tendem a ser egoístas, manipuladores, têm dificuldade de formar conexão emocional saudável, mesmo ou principalmente com você, que é a parceira dele. Lógico, você é o principal alimento narcísico. Por outro lado, o vício em pornografia é uma compulsão sexual que envolve o consumo excessivo e recorrente de material pornográfico, o que interfere nas atividades diárias do trabalho, relações sociais, relacionamento em geral, enfim. É outra questão também terrível. Pessoas com esse vício podem ter dificuldade em enfrentar ou manter relacionamento saudável e satisfatório e apresentam dificuldades para encarar a parceira como alguém que merece atenção ou carinho, e não como um simples objeto de satisfação de desejos, por exemplo. E tem a tendência de precisar cometer atos sexuais cada vez mais agressivos, degradantes, para se satisfazer. E isso pode fazer com que você, que é a parceira, se sinta completamente suja ou usada após a relação, enquanto o cara não está nem aí para você. Você já passou ou passa por isso agora na sua relação? Já passou em algum momento? Se sim, se desejar deixar o seu comentário aqui, faça isso. Afinal de contas, eu leio todos os comentários e eu procuro responder o máximo de comentários que posso, tudo bem? Então eu estou aqui para te ajudar e essa é a minha função, esse é o grande prazer que eu tenho na minha vida e conte comigo. Ponto 2. A conexão entre narcisismo e vício em pornografia. Narcisismo e o vício em pornografia compartilham algumas semelhanças fundamentais. Eu acredito que uma delas, ou talvez a principal, seja que ambos são impulsos voltados para o eu, voltados para si mesmo, focados na busca de gratificação pessoal imediata, sem consideração nenhuma pelas consequências emocionais ou psicológicas das outras pessoas, em especial sua como parceira. É um ato de extremo egoísmo, que tem como uma das principais consequências, na minha visão pessoal, fazer com que o viciado passe a encarar você, mulher, como um simples objeto de satisfação dos seus desejos mais profanos. Isso é muito triste, porque o narcisista viciado em pornografia, ele pode se tornar emocionalmente distante, preferindo muito mais a fantasia pornográfica, né, do que a realidade de construir um relacionamento íntimo e autêntico. Além disso, isso causa muitos problemas na questão de comunicação do casal e isso faz com que a relação se torne altamente disfuncional, porque ele se torna intolerante a toda e qualquer cobrança emocional por parte da parceira objeto, por assim dizer. Porque sim, nesse momento você é apenas uma boneca de satisfação de suas necessidades sexuais, só isso. É assim que ele encara você. Essa situação pode deixar você, que é a parceira, esposa, se sentindo negligenciada, objetificada, se torna um objeto, se sentindo um objeto, insuficiente dentro da relação, o que potencializa ainda mais a crença de que você não tem valor nenhum,
que não merece ser feliz e que viver não tem nenhum sentido. E isso é muito grave, porque isso pode afetar profundamente e potencialmente a tua vontade de viver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até aqui, está fazendo sentido para você o que eu estou falando? O que você acha? Esse vídeo merece o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento? Está com vontade de apoiar ainda mais o canal? Se tornando membro VIP, por exemplo? Se sim, faça isso, nos dê o seu apoio, deixe o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é importante, é de interesse público, que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, e o YouTube ajuda a gente a distribuir cada vez mais esse conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que se você continuar nos apoiando, a gente vai continuar crescendo cada vez mais o canal juntos, e eu tenho certeza que vai poder ajudar ainda mais mulheres, como você que está aí do outro lado. Muito obrigado pelo teu apoio desde já. Agora, bora lá. Próximo ponto, ponto 3. Qual é o impacto causado no relacionamento por essa junção de vícios? O vício em pornografia e o narcisismo podem ter um impacto significativo e destrutivo no relacionamento. Você, como parceira, companheira dessa pessoa, pode começar a se sentir altamente desvalorizada, substituída pela fantasia gerada pela pornografia, e por si só isso já vai fazer com que você possa adquirir, por exemplo, transtornos como depressão, estresse persistente, enfim. Além disso, a manipulação emocional e a falta de consideração pelo seu bem-estar emocional, que são traços comuns do narcisismo, podem levar você, por exemplo, a construir e a alimentar sentimentos de desamparo, de baixa autoestima, de ansiedade ultra disfuncional. Além do que a confiança no relacionamento, ela pode ser profundamente abalada. Você pode não confiar mais de que as coisas poderão mudar de alguma maneira. Agora, como lidar com a situação? Ponto 4. Bom, quando você enfrentar essa situação, é importante, é crucial na realidade lembrar que você não está sozinha e que você não é responsável pelo vício do seu parceiro. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar ajuda. Isso pode incluir, por exemplo, falar com amigos, falar com familiares, procurar aconselhamento profissional, procurar psicoterapia, participar de grupos de apoio com pessoas semelhantes. Aqui mesmo no canal tem tanto depoimento, né? Tem tanto comentários de pessoas que passam pela mesma situação. Então comente, converse entre si. Além disso, eu também preparei uma ajuda muito especial para você, que é o treinamento Blindagem Narcisistas, Blindagem Emocional Narcisista. Já ajudou mais de 200 alunas a se libertar e ficarem felizes, se libertarem da sua opressão narcisista, ou, para aquelas que não quiseram, pelo menos aprenderam a se blindar emocionalmente e hoje não sofrem mais com as agressões provenientes dos seus parceiros. O link está aparecendo aqui, ó, tá? Nesse card aqui. Então, se for do teu interesse, clica aí, confere lá e faça o treinamento que vai melhorar muito a tua saúde. É importante você se lembrar também de que é fundamental estabelecer limites claros e saudáveis para você, não para o outro. O outro não vai respeitar os limites, mas você pode fazer isso por você. Você deve se sentir confortável para expressar suas preocupações e seus sentimentos. E o seu parceiro, ele, em tese, deve respeitar esses limites. Porém, se ele não for capaz ou não estiver disposto a fazer isso, esse por si só já é um sinal de que o relacionamento ele é insalubre, não é nem um pouco saudável. E em casos extremos onde a sua vida, o seu emocional ou a sua saúde espiritual está em risco, é bem necessário pensar em sair da relação, por mais dolorosa que essa decisão possa parecer. Pense nisso, tá? Ponto 5. A importância do autocuidado para você, na tua vida. Lembre-se, tem a ver com você, não com o outro. Enquanto lida com essa situação desafiadora, não se esqueça de cuidar de você. Mantenha hábitos saudáveis. Busque atividades que tragam para você alegria, satisfação. Se lembre de que a sua autoestima ela não é definida pelo comportamento do outro, das pessoas à tua volta, do teu parceiro. Não. Autoestima é algo que nós construímos. O autocuidado é parte fundamental da recuperação de alguém que sofreu a vida toda com essa questão. E vai ajudar você a reconstruir sua autoestima, sua confiança
que com certeza foram danificados, foram destruídos, arrebentados por anos dessa experiência disfuncional. E para ajudar você a aumentar ainda mais seu conhecimento a respeito de si mesmo e do que fazer para se cuidar melhor, eu vou deixar aqui, ó, 2 sugestões de vídeo. O primeiro vídeo que está aparecendo aqui em cima, né, da tela, eu ajudo você a entender o que você pode fazer ou como pode vencer qualquer obstáculo que esteja impedindo você de crescer na vida, de se desenvolver na vida. Já no segundo vídeo que está aqui embaixo, eu falo um pouco sobre o tipo de pessoa que pode estar acabando com a tua alegria de viver. Talvez você nem esteja se dando conta disso. E eu espero, sinceramente, que você goste desses 2 vídeos. Para finalizar, eu quero deixar bem claro para você o seguinte, que me acompanha aqui no canal. Você é alguém de extremo valor. Você é alguém que tem um brilho próprio que ninguém tem. Você é alguém único na vida e merece ser feliz, merece ser respeitada, merece ser protegida, merece ser amada. Não merece ser tratada como um objeto descartável ou de simples satisfação de desejos pessoais. Então, por favor, busque ajuda. Converse, leia os comentários de vídeos aqui do canal. Converse com outras mulheres que também foram vítimas de situações similares às suas. Procure grupos de apoio, mas grupos de apoio que não fique só na vitimização, mas que possam realmente ajudar de verdade você. Se você fizer isso de forma consciente, se você procurar realmente buscar se ajudar, se você procurar se blindar emocionalmente, se você procurar se libertar e se limpar de toda disfuncionalidade que fizeram você acreditar ao longo desses anos e recobrar o seu amor pessoal, recobrar a sua saúde, você vai conseguir se libertar dessa situação. Agora, enquanto você se colocar no papel de vítima, menina, isso não vai acontecer, tenha certeza absoluta, tá certo? Então, tá aqui aparecendo agora os 2 vídeos. Espero que você goste. Lembre-se do que eu falei, do primeiro e do segundo vídeo. Tá aqui, ó, primeiro e segundo vídeo aparecendo. Eu espero do fundo do coração te ver no próximo. Deixa aqui teu comentário, deixa eu saber o que você achou desse conteúdo. A gente se fala. Um abraço, tchau, se cuida.